Vamos lá, vamos começar hoje mais uma aula. Vamos lá, vocês estão preparados? Aquecendo, estralando os dedos, pescoço e vamos começar. Boosting Your English by Elite Conteúdo. Isso daqui é em português mesmo, tá? Boosting Your English. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Felipe Genovez. Se é a sua primeira vez aqui acompanhando algum conteúdo que eu produzo, meu nome é Felipe Genovez, sou empresário, tenho uma empresa de transporte e de logística na Austrália, administro daqui do Brasil. Aqui eu tenho um projeto, administro o Projeto Elite, que é uma plataforma de conteúdo digital. A gente tem o Elite Podcast, a gente tem o Elite Conteúdo, o nosso site é eliteconteúdo.com.br e agora eu estou lançando essa Masterclass em English, que é uma Masterclass, seria uma aula master de inglês, para trazer todos aqueles conteúdos, todos aqueles erros, todas as dificuldades que eu tive para aprender o inglês. Então eu estou trazendo aqui nessas aulas para que você tenha um melhor, que você aprenda de uma maneira muito mais assertiva, digamos assim, né? A minha intenção é pegar todos os meus erros, transformar num compilado de coisas que você não vai errar, em compilado de conhecimento e entregar para vocês. Se você já assistiu a aula número 1, muito obrigado. Deixa algum ponto de vista seu, que você aprendeu, quais foram os insights que você teve lá na aula 1. Se você não acompanhou a aula 1 ainda, vai lá. Se você não acompanhou ainda, vai lá, assiste, que tem muita coisa lá que a gente vai usar daqui para frente, tá? Então, o ideal é ter um conhecimento acumulado lá daquela aula para a gente poder aplicar aqui na nossa aula número 2. Tudo bem? Na nossa Masterclass. Não é uma aula, é uma Masterclass. E como eu já falei para todos, eu estou aqui não como professor, muito pelo contrário, eu estou aqui para ser um mentor, pegar todos o ouro do ouro e entregar para vocês de uma maneira que você tenha uma eficiência muito maior, tá bom? Eu tinha feito um layout diferente, agora eu consegui mexer numa configuração e deixar dessa maneira, acredito que está legal. E vamos começar, né? A gente está aqui, vamos fazer uma revisão da Masterclass número 1 que a gente teve. E vamos lá. Mas antes, quero apresentar aqui para vocês, a gente tem lá no YouTube e em todas as suas plataformas, nas principais plataformas de streaming, a gente tem o Elite Podcast. Então, se você tem o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, procura lá o Elite Podcast, tem muito conteúdo bem legal lá. Aqui eu bati um papo, ó, isso daqui é recente, né? Então, lá no YouTube, a gente está vendo aqui nesse da esquerda, eu bati um papo com a Gabriela, depois a gente trocou uma ideia com os meninos aqui sobre desenvolvimento pessoal, troquei ideia com o mecânico também para você ver qual que é a melhor maneira de você cuidar do seu carro. E depois a gente tem lá a nossa página do Insta. Então, se você está acompanhando a gente aqui agora, por favor, vai lá no Insta também. Esse conteúdo aqui que eu estou prestes a apresentar para vocês me demandou um tempo, me demandou um cuidado especial para poder entregar coisas boas para vocês, coisas de qualidade. Então, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal para os próximos vídeos, não para esse, e compartilha com as pessoas, se vocês puderem, que ajuda bastante a gente como contribuição pelo trabalho que a gente vem se esforçando aqui para entregar com qualidade para vocês, tá bom? Então vamos lá. Isso daqui é o que a gente vai aprender nessa Masterclass. Não, isso aqui é o que a gente aprendeu na Masterclass número 1, né? Isso daqui é só um review. Então, as principais características da escrita e da pronúncia inglesa, os principais detalhes que farão sua pronúncia soar mais fluente, os erros que os alunos cometem, as escolas vendem, foi isso que a gente estudou lá na Masterclass número 1, e o que é um verbo presente é o que a gente vai estudar na aula de hoje, daqui para frente, tá? A gente vai estudar também como conjugar verbos, essa daqui é a parte 1, é muito extenso esse como conjugar verbos, tá? Quando usar as preposições in, on e at, tá? Não é in, on, nem at, tá bom? O que é legal da aula número 1, eu estava acompanhando o Insta, né? Tava lá no Insta, batendo papo com um amigo meu, e ele falou, Fê, dá uma olhada nesse cara aqui, né? Aí o cara tava dando uma lição lá de inglês, achei bem legal, né? A lição dele. Em algum momento, ele queria juntar algumas palavras, tipo it on. Ao invés dele falar it's on, ele queria falar it on,
que tá legal também, né? Isso daí é uma coisa mais americanizada. Não é tão convencional assim no britânico, digamos assim, no inglês britânico. Mas acontece. It on, por exemplo. E aí ele foi falar it on, sabe? Ele falou, se eu falar devagarzinho vai ser it on, mas se eu falar rápido vai ser it on. Então, lembrando lá daquela aula anterior, né? Não seria it on, seria it on, tá bom? Porque a gente não faz o som de I nas palavras, porque isso é uma coisa brasileira, né? A palavra que ela morre no seco ali, ela é mais um som de vento na maioria das vezes quando ela morre seco, né? Tipo, advogado, a gente fala advogado. Eu já usei esse exemplo, mas é bom enfatizar. Então, não é advogado. Advogado seria se a gente falasse de uma maneira mais inglesada, digamos assim. Acabei de inventar essa palavra. E a direção para o seu objetivo, né? Que é o que a gente está aqui propondo essa Masterclass aqui, número 2. Tá bom? Falei também lá na número 1, porque me acompanhar. Essa primeira imagem aqui é de quando eu saí do Brasil. Aí depois a Universal Studio lá em Singapura, ou Singapore, que eu visitei. Aqui é minha foto com os meus veículos lá da empresa de logística da Austrália. Falei para vocês, tudo isso daqui são, vamos lá, relembrando, né, que eu estou trabalhando com um mindset de pessoas que querem fazer a parada acontecer. Então a escola vai ter lá uma metodologia de escola, né? Vai ter o A, o B, o C. Aqui é o que eu te falei, é o ouro do ouro. É tudo aquilo que eu tomei cabeçada, que eu errei, que eu transformei em aprendizado. Então eu tô pegando tudo isso e trazendo de uma maneira sólida, né, virtual, mas sólida, para entregar para vocês o ouro do ouro, tudo aquilo que é o melhor do que eu adquiri nesses tempos e venho adquirindo. Então, algumas metodologias aqui eu que criei, eu estou passando para vocês. Então, a intenção do nosso curso aqui é você ser uma pessoa capaz de escrever um texto absurdamente bem. A gente vai usar algumas ferramentas, que eu utilizo ferramentas para me auxiliar quando eu estou escrevendo um e-mail para um cliente ou alguma coisa assim. A gente vai trabalhar muito a pronúncia, a comunicação, né, como se expressar. Então, se você se você quer fazer uma prova, por exemplo, o IELTS, ou então TOEFL ou qualquer outra prova, esse daqui não é o objetivo, né? O objetivo é trazer você mais perto da fluência, você conseguir escutar um filme, você conseguir trocar ideia com alguém, você conseguir expressar suas ideias. E você também, eu separei algumas letras aqui algumas palavras aqui que a gente vai trocar uma ideia no final em relação a elas, que são palavras muito usuais e que eu nunca vi em livro nenhum. Eu nunca li em livro nenhum. Muito pelo contrário. Talvez eu tenha visto num livro aí, sei lá, que eu estava lendo algum livro de história ou alguma matéria de revista e deva ter tido essas palavras lá. Mas enfim, isso vai ficar lá para o final da aula, então acompanha aí até o final. Isso daqui, a princípio... Então vamos lá. A gente está dando só um review aqui do que aconteceu na aula número 1. Na Masterclass número 1. Então, português possui acentos gráficos, no inglês não possui acentos. Tá vendo esse acento aqui no gráficos? Isso não existe no inglês. Então, o inglês ele possui códigos gráficos, como eu falei para vocês lá, o T do Silvinho, lembra do Silvinho? Aí tem o CH de chair, esse TCH que é scratch, por exemplo. O SH seria, sei lá, shoes, sheet, sheet. São coisas diferentes, tá? Sheet são coisas diferentes. Sheet sei lá, puta, aconteceu uma coisa que merda. Shit. Oh, shit. E se você quer o lençol da cama é shit. Você pode falar shit, mas vai ficar meio esquisito. Pode falar sheet. Um I mais comprido assim. Aí 2 Os tem um som de sei lá, shoot. 2 Es, keep, lose. Não vou lembrar agora de outra coisa. E o R tem som de ra, ra, ri, ra, ru, e H, ha, he, hi, ho, ho. Vamos lá. Em inglês, eu falei para vocês do Magic E, aqui eu arrumei, eu tinha falado para vocês que era... Aqui eu tinha comido esse E aqui, eu não tinha colocado nem aqui, então já arrumei aqui. Cute 8 Cape Kite Road. Como ter uma pronúncia mais fluente, então a gente falou do it, então é o it. Instagram, lembra da Maria. Chain, lembra da Nayara. Podcast ou podcast, tanto faz. Call, lembra do L de lápis. Lápis, call. Stole, é um Lê meio preguiçoso. Então vamos lá para a Masterclass número 2.
Então, esse verbo presente aqui, eu que inventei, entendeu? O verbo presente é um verbo no presente, tá bom? Então, verbo presente pode ser conjugando o verbo no presente, qualquer coisa. Eu chamo de verbo presente, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou explicar para vocês o que é um verbo presente. Aqui no português, quando a gente vai conjugar um verbo, você lembra lá na... Puta, eu não vou lembrar, terceira, quarta série, tinha aquela tabelona e tinha lá pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, infinitivo, blá, 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 blá. Então, toda vez que a gente ia conjugar um verbo, né, se era presente, passado, futuro, irei, cantarei, dividirei, farei, sei lá, enfim, a gente falava o verbo ser, estar, amar, falar, escrever, cantar. Você não falava assim, conjugue o verbo cantando. Você falava assim, conjugue o verbo cantar. Conjugue o verbo estando, estive. Conjugue o verbo estive. Não, você conjugava o verbo estar, amar, falar, escrever. Então, toda vez que você... Isso se chama infinitivo, né, no português. Então, no inglês, o que é o infinitivo? O que é o ser? A gente usa o to. Então, lembra que eu falei para vocês lá na aula número 1 que o inglês ele se comunica através de códigos. Ele fala assim, ó, se eu juntar o to e o verbo, é o infinitivo, não é o para be. Porque a gente tem mania a gente tem uma dificuldade, a gente vai entrar isso mais para frente lá no to e no for. Mas quando o to está junto com o verbo, a gente está colocando ele no infinitivo. Então, to be happy, para ser feliz. To be happy, you need to marry me. Para ser feliz, você precisa casar comigo. Então, você pode ver aqui, ó, que refere-se ao verbo no infinitivo, no inglês, né? To be, to love, to talk. Então, talk não é talk, eu preciso talk, não é talk, não é talk. Quando você vê o T no inglês, ele pede o tss, tss, tss. Toda vez que você for falar... Gente, na maioria das vezes isso vai acontecer, tá? Pode ter uma vez específica que não aconteça isso, mas na maioria das vezes vai ter o som de tss. Então é to talk, tá bom? Então esse A ele tem meio que som de O aí, to talk. I need to talk with you, I need to talk to you, talk to me, please. To write, que seria escrever, né? Igual eu coloquei aqui, ó, ser, to be, estar, to be, amar, to love, falar, to talk, escrever, to write, cantar, to sing, beleza? Então a gente está aqui. Nossa, Felipe, por que o ser e o estar é to be, to be? Porque assim, se eu estou feliz, I am happy. Se eu sou, sei lá, eu sou barbudo, eu não sei falar barbudo, vamos pensar outro exemplo. Se eu estou feliz, I am happy. E se eu estou no Brasil, I am Brazil. E se eu sou brasileiro, I am Brazilian. Tipo, eu nunca vou deixar de ser brasileiro. Então, eu sou brasileiro, né? E eu estou no Brasil. Então, eu estou no Brasil, eu sou brasileiro. I am in Brazil, I am Brazilian. Pegou? Então, tipo, você vai entender, sim, dependendo do contexto. Mas não deixa isso virar uma dificuldade. Lembra que a gente está falando que aqui a gente tem mindset de campeão, né? Então, assim, tá difícil, mas a gente vai aprender, tá bom? Pode parecer difícil, mas com o tempo você pega. Tem uma coisa que eu quero falar também, ó. Vamos dar um spoiler aqui. Isso daqui são as coisas que a gente vai falar, mas esquece isso daqui. Vamos lá para baixo. Na aula anterior, eu falei dessa palavra aqui, ó. Truth. Na verdade é truth, tem o som de U, tá? Eu tinha falado que era truth, mas não é. É truth. O que eu quero dizer com isso? No inglês, o que é ideal você trabalhar a sua cabeça é que você vai aprender palavra por palavra. Às vezes você vai ver assim, ó, cape, kite, universe, deixa eu ver aqui, outra, keep. Você vai ver umas palavras assim, às vezes você não sabe o significado das palavras, mas você... pela regra do E, você vai saber, isso daqui é kite, isso daqui é cape, isso daqui é universe, isso daqui é keep e tal, e etc. Mas algumas palavras você vai ter que decorar por conta, né? Igual truth. Truth é diferente, não cabe em cut, por exemplo, e não cabe em cup,
por exemplo, que tem o som de A, né? Então aqui tá bem diferente. Então você vai pegando palavra por palavra, tá? Fica tranquilo, isso não é nenhuma dificuldade. Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai se adaptando. Show? Vamos voltar aqui. Então eu falei para vocês que quando tiver o to, a gente vai usar como base o infinitivo. Então, I like to drive on highways. I like é o verbo gostar. I like to drive. Eu gosto de dirigir. Não esquece esse E. No português a gente precisa do D, senão ia ficar eu gosto de dirigir. Ia ficar estranho, né? Então, I like to drive on highways. Highways são rodovias, né? Rodovias. Eu tinha falado para vocês que o GH ele tem som de F, mas isso acontece no final da palavra, tá? Então, tipo, se a gente tiver aqui, ó, por exemplo, tough. Isso daqui, ó, o T ele tem um som de ventinho, né? Então é tough, tough, tough. Mas aqui é highway. É um nome meio estranho, mas você aprende a falar highway. Então, é porque a gente tem a cabeça condicionado que ia ficar highway, né? Highway, porque a gente tem isso condicionado no inglês, no português. Mas no inglês não, cara. Isso daqui é highway. Highway é rodovia, tipo isso daqui, ó. Você vai pegar aqui em São Paulo, você tem a Bandeirantes, tem a Anhanguera. No Brasil tem BR, sei lá, 216, não sei. Então seria uma highway, rodovias expressas, né? E o verbo presente o verbo no infinitivo, né? I like to drive, porque eu gosto de dirigir. Dirigir é um verbo no infinitivo do português. Então, I like to drive on highways. O like é um verbo também, só que ele é um verbo presente. Eu gosto, ele gosta, ela gosta, nós gostamos, eles gostam. Então, ele está no presente, né? Então, tipo assim, se você falasse assim, eu vou gostar no futuro, seria, sei lá, eu gostarei ou eu gostaria. Isso daí seria futuro. Se você for falar no passado, seria eu gostava, sei lá, eu gostei um dia. E no inglês, não. O verbo presente é I like, que seria o equivalente ao português eu gosto, que é o presente. Beleza? Escrevam aqui nos comentários se tá legal, o que vocês estão achando. Compartilha, manda para todo mundo aí, pra galera, porque isso é muito rico, tá bom? E agora a gente vai aprender como conjugar os verbos. Essa é a primeira parte. Lembra que eu falei que é muito complexo. Não é muito complexo não, tá? Mas é um pouco chatinho, mas, cara, se você pegar isso aqui que eu vou falar para vocês, vai ficar tudo mais fácil. Então me acompanha. Se você tiver alguma dificuldade no meio do caminho, assiste, volta um pouquinho no tempo que a gente está começando aqui agora, volta um pouquinho, passa, até você entender. E assim, precisa praticar. A gente está no Brasil, aqui a gente não vai no mercado falar com as pessoas e alguém vai responder em inglês pra gente. Não. Então a gente tem que fazer o nosso próprio mundo que está em nossa volta. Você vai chegar lá no trabalho, você vai falar, nossa, pegou o trânsito. Yeah, the traffic was horrible. The traffic, o tráfego. The traffic was horrible. Então vocês vão treinando com seus amigos, treinando em casa. Daqui a pouco a gente vai abrir, eu vou falar mais pro final, né? Mas eu quero abrir umas turmas para treinar e quero trazer pessoas, não professores, quero trazer pessoas de fora, quero trazer indiano, trazer canadense, trazer americano, trazer australiano, trazer pessoas de outros países para trocar ideia na nossa sala com a gente. Pra gente, não para ele vir e falar o inglês fala dessa maneira, muito pelo contrário, pra gente treinar a nossa conversação, não eu com você ou você com o Pedrinho. Muito pelo contrário, para você trocar ideia com um cara lá da Itália, para você trocar ideia com uma menina lá da, sei lá, da Switzerland, acho que é Suíça, tá bom? Swiss, um negócio assim, tá bom? Então vamos lá. Então no inglês a gente tem o I, que é o equivalente a eu, you, que é o equivalente a você. A gente tem o he, lembra que o H tem som seco, he. Tem o seu tio que fala rato e tem seu tio que fala rato. O H tem o som de rato, tá bom? E não existe rareriroru no inglês. Existe o rarariroru, que é com R. Então, I, you, he, she é ela, it. It é uma palavra que a gente vai entender ela melhor daqui a pouquinho. Mas o it seria para tudo que não é he nem she. Então tem esse copo. Esse copo, em português, seria ele, né? Ele, meu copo, ele tá quebrado. Em inglês, não é ele, porque não é de sexo. Então o meu copo é it.
My glass is broken. Ou my glass is broken. Não importa. Isso daí você vai decidir conforme você vai entendendo melhor a língua, escutando pessoas de diferentes culturas falando. E aí você vai falar, pô, eu quero falar glass, quero falar glass. Você vai falar o que é mais fácil para você, o que é mais legal. Beleza? Então o glass é it, meu mouse é it, meu microfone é it, meu computador é it, meu celular que está gravando é it. Beleza? We é nós, tá bom? We é nós. We are happy. My sister and I are happy. We are happy. Nós estamos felizes ou nós somos felizes. Pouco importa, né? Se eu falar para você, eu sou feliz, eu estou feliz. É como se, sei lá, não faz tanta diferença. You. A gente tem o you no singular, que é você. Estou falando com você. I'm talking to you. E estou falando com vocês, porque agora tem mais pessoas assistindo, né? Então são vários alunos aí compartilhando com todo mundo. Já tem, nossa, Felipe, já temos mais de 1 milhão de inscritos. Sonho. Mas a gente vai chegar lá. Então é you, I'm talking to you. Tem 1 milhão de pessoas, é you. Tem uma pessoa, é you. Nossa, Felipe, mas é muito difícil. Não é, porque I'm talking to you. Estou falando com você que está me ouvindo ou estou falando com vocês. E eu, geralmente, quando eu estou trocando ideia, por exemplo, assim, eu vou mandar um e-mail com cópia. Eu estou lá escrevendo um e-mail para o meu cliente com cópia para o funcionário dele. Então eu vou falar assim, you guys. Cadê aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou escrever assim, ó. Hey guys. Ou então... I need something, não fim, esquece fim. I need something from you guys. Eu preciso de alguma coisa de vocês, tá? Eu uso esse guys aqui para meio que me ajudar a distribuir a ideia, né? Para deixar a ideia sem sombra de dúvidas. Eu não gosto de deixar dúvida pro cara. Se eu sei que eu vou falar assim, ó, I need something from you, talvez ele não saiba se é dele ou se é da galera que está em cópia, mas pouco importa, porque ele sabe como que funciona o processo da empresa dele, por exemplo. Mas eu gosto de escrever assim. I need something from you guys, ou então, sei lá, eu tenho um grupo de amigos. I need to talk to you guys. Ou with you também. Isso daqui a gente vai aprender a diferença depois. Opa, tá errado esse with you. Assim. Beleza? Então, eu uso guys para me ajudar a deixar bem claro que o you tá no plural. Mas se eu não usar, não tá errado. Tá certo também. You, they. O they é eles. Então, ó. I, you, he. Opa, o que aconteceu? He, she, it, we, you, everyone over there, you, todos vocês, e they, eles. Quando eu não estou falando com você, mas estou falando com eles, I'm talking to them. I'm talking, they are listening what I'm talking. Eles estão ouvindo o que eu estou falando. They. E uma coisa, se eu tiver 2 copos, tenho aqui um copo e tenho aqui outro copo. Eu tenho 2 copos, é it e it. Se eu tenho 2 its ou mais, é they também. Então, tudo que é plural de it, de he e de she é they, tá bom? É they. Então, os copos estão quebrados. They are broken. The glasses are broken. They are broken. Tá bom? Com certeza alguém vai entender, não se preocupa não. O inglês é falado no mundo por, sei lá, mais de 1 bilhão de pessoas, por não sei quantos mil anos e todo mundo entende. Então, eu acho que vão entender quando você falar they are broken, tá bom? Não se preocupa com isso, não se preocupa. Se o mundo inteiro há muito tempo conseguiu, a gente vai conseguir também, tá bom? Então, lá no português a gente tem o eu, você, ele, ela. A gente não tem o it. Temos o nós, vocês e eles. Aí é porque eu coloquei assim, ó, para compatibilizar, entendeu? Para ficar na mesma altura. E o it seria, sei lá, não tem it, tá bom? Então aqui, ó, o que eu falei para vocês, it não é it,
o it. It Malia. Não, não é aquele meme lá do It Malia, não, tá? É it. Pensa na balada eletrônica. It. Ou então você vai falar Itália. Itália. Aí separa antes do alha, tá bom? Você pode comer o T. Comi o T. Então, o it é tudo que não é I, you, he, she, we, you ou they. Então, vamos lá. Isso daqui é bem legal. No português, a gente tem o sujeito oculto, né? A gente tem lá o sujeito oculto ou indeterminado. Está chovendo. Pensa aqui, ó. A gente tem o verbo estar e a gente tem o chovendo. Está chovendo. Só que no inglês, se eu escrever assim, ó, o verbo pro it seria is raining. É assim? Não, é assim, ó. Is raining. Cara, ninguém entende, porque no inglês você não pode falar, você não pode falar solto. Imagina assim, imagina que o inglês ele é uma engrenagem. Uma engrenagem, você já viu uma engrenagem? Engrenagem é aquele negócio que roda assim e roda o outro, né? Igual quando você abre um relógio analógico, ele tem várias engrenagens. Uma engrenagem rodando faz a outra engrenagem rodar, que faz o sistema funcionar. Então, se faltar uma pecinha no inglês, não funciona, entendeu? Quebra, não funciona. Se tem uma engrenagem com todos os dentes e a outra que está faltando dente, não vai rodar, não vai dar certo. O inglês, ele precisa, cara, isso você tem que colocar na cabeça. O inglês, ele precisa da engrenagem rodando. Então, você precisa expressar para outra pessoa. Eu estou falando it, eu estou falando she, estou falando he, eu estou falando de quem? Eu estou falando da coisa, eu estou falando da coisa, objeto, seja lá o nome que você quer dar para o copo. Você está falando de uma pessoa, de uma mulher, de um cachorro, de um animal. Você está falando de quê? Você tem que deixar bem claro para eles do que você está falando. Eu estou falando do it, porque lembra que não é nem she nem he? Então é it. Então, it is raining, está chovendo. Outra frase muito comum, cara, no inglês é what time is it? Você não pode falar que horas são. What time is? Porque não tá amarrado, não tá enrolado, não tá faltando um negócio ali, tá? Que horas? Se eu falar para você, que horas? Aí você vai falar para mim, que horas o quê, Felipe? Não é verdade? Eu vou falar, e aí, Mariana, que horas? Aí você vai falar assim, que horas o quê? Que horas o quê? Pode ser um monte de coisa. Aí você fala assim, it. Que horas são? Aí você já fala, tá, agora são, 10 horas da manhã, 2 horas da tarde. Pegou? Agora são 2h27. Então é isso. Você tem que estar ligado ali no it. What time is she? Não. What time is he? Não. Então what time is it? What time is I? What time is you? Não. Então é it. Beleza? Tudo tem que ter, você tem que falar. Você nunca vai deixar uma parada incompleta. Fechou? E o que é? Imagina assim, ó, você tá lá trocando ideia com a sua mãe e tal, e aí ela pega, tira um copo e vê um negócio assim, ela fala, nossa, olha o que eu achei. Aí você fala, o que é? Aí ela vai falar o que é, né? Falou, encontrei uma carta, qualquer coisa. Você vai falar assim, what... Você não pode falar what is. What is, o que é o que? O que é o que? Você vai falar, o que? Aí você vai falar o quê? 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 A gente vai ficar nessa conversa de louco. Então é what is it? O que você encontrou? O que é it? What is it? Você pode falar what's he, por exemplo. Sei lá, o que é ele? Mas o que é ele é só se a gente falar he's crazy. Não sei se estaria certo a gente falar assim. O que é ele? Ele é um cachorro, ele é uma cachorra. Não sei. What is he? Mas o que é seria what is she, tá? O he foi só para exemplo, gente, não confunde. Eu inventei aqui para exemplo, mas o que é seria what is it, beleza? It, porque a gente tem que ter o it, tá? Deixa eu falar sobre o it aqui mais uma vez. O it, ele vai servir para animais também, tá? Cachorro, gato, tartaruga e etc.
Qualquer coisa, porque o he é para ele masculino, homem, ser humano, tá? E o she é para ela, feminina, ser humano também. Só que isso é coisa de livro, mano, tá bom? Então me acompanha aqui. Se eu tenho um dog, se eu tenho um cachorro e eu tô trocando ideia, sei lá, tô passeando com o meu cachorro no parque. Aí chega uma pessoa, me aborda e fala: "Nossa, que cachorro bonito. Qual que é o nome dele?" A gente presumiu que é homem já no português, né? Então aí o estranho vai falar assim: "What is its name?" Ou vai falar "What is it?" Tipo, sei lá, seria ele é homem ou mulher, não sei. What is it? Tipo, é um cachorro? Tem um cachorro que parece um gato. Aí ele chega lá e fala: "What is it?" Porque ele tá falando do gato e do cachorro, porque é um animal, né? Não é ele ser humano e nem ela ser humano. Aí ele vai falar: "He is a dog." Então, tipo assim, na hora que eu falo he's a dog, eu já deixei claro que o cachorro é do sexo masculino, tá? Então, tipo assim, dentro de um contexto, é normal você escutar alguém falando assim: she is my favorite dog. Isso é comum de ouvir. Tipo, ela é a minha cachorra favorita. Você tem 10 cachorros, e aí você tá falando sei lá, da Maggie. Aí você fala: Maggie, oh, Maggie, she is my favorite dog. Tipo, um negócio assim. Pegou? Porque a gente já falou que ela é she. Mas quando você estiver se referindo a cachorro, a tubarão. Ontem eu escutei uma frase no Clubhouse que o cara falou assim, ó: if the shark swim backwards, it dies. Ou it que eu falei, it dies. If the shark swim backwards, it dies. Então, calma aí, cadê o mouse? Vamos lá, mouse, apareça. If the shark, se o tubarão, shark é tubarão, se o tubarão nadar para trás, backwards é para trás, it dies, ele morre. Então, o cara não escreveu tubarão fêmea ou tubarão macho. Ele falou tubarão no geral. A raça tubarão, se nadar para trás, ele morre. If the shark swim backwards, it dies. Beleza? Então, olha o exemplo do it aqui também. Vamos para o próximo. Em português, está chovendo. Que horas são? Em inglês, it is raining. What time is it? What is it? Não é it. Não é what is it. What is it? Olha a diferença. What is it? Watch é relógio, tá? Relógio em inglês é watch. É como se tivesse um i ali, watch. Mas não seria watch, é watch. What is it? What is it? Você vê alguém falando what is it, você fala: irmão, vai lá ver a aula do Fê que você está precisando. A masterclass do Fê que você está precisando, fechou? Então vamos lá, vamos aprender a conjugar o verbo to be. Lembra que eu falei para vocês que eu estou? Eu estou sentado. I'm sit at the chair. On the chair, desculpa. I'm sit on the chair. I'm sitting on the chair. Isso. I'm sitting on the chair. Estou sentado na cadeira. Enfim. Porque eu estou, né? Eu não sou sentado na cadeira, eu não sou o tempo todo, não faz parte do meu ser estar sentado na cadeira. Então, basicamente isso. Então, no verbo to be, são só três nomezinhos, né? Pera aí. São 3 nomezinhos, vamos lá. É o I am, o am. Seria como se fosse um am, I am. I am, lembra do M de Maria que você fecha a boca? Am, igual Instagram. Então, I am, you are. Are é tipo falar ar que a gente... Imagina o cara do interior de São Paulo falando o ar. Eu respiro o ar. Então, you are. Tira o eu, respiro o, deixa só o ar. You are, beleza? You are. He is, she is, it is, we are, you are, they are. O they, lembra do Silvinho falando? O Silvinho fala assim: o Silvinho trouxe da feira um saco de 5 sacolas. 5 frutas dentro da sacola. O Silvinho fala assim, né? Então, o they é they. O Silvinho chega na festa de aniversário e fala: tá vendo todos aqueles presentes ali, ó? Fui eu que dei. Eu dei presente pra todo mundo.
Então é they. I am, you are, tipo, eu sou, eu estou, você é, você está, ele está, ela é, ela está, it é, it está, é nós, né? We é nós, nós somos, nós estamos, vocês são, vocês estão. Você pode escrever you guys are. Quer ver, ó? Se a gente vê um casal na rua, você vê lá um cara e uma mulher bem bonitos assim, né? Você fala you guys are very beautiful. Você pode falar beautiful or beautiful. A beautiful day. Hey. Tá? Então é beautiful ou beautiful. You guys are very beautiful. Tipo, vocês são. Tá vendo que eu coloquei o guys aqui, ó, antes? Então deixa eu achar o mouse que eu tô perdidão aqui. Vamos lá, mouse. Mouse. Pronto, achamos. Então, you guys are very beautiful. You guys are. Ou you are very beautiful. Ou você pode falar you two are very beautiful. Beleza? Por causa do you, você vai usar o are. Estaria muito errado se você colocasse you two is very beautiful. Ou you is very beautiful. Parece índio falando, né? You is very beautiful. You is very beautiful. Agora você pode escrever he is very beautiful. She is very beautiful. Beleza? Então, vamos lá. I am, you are, he is. Então, o is, lembra que eles são os diferentões do rolê. O she, o he e o is. Perdão, é um it isso daqui, ó. Tá errado, tá, gente? Que vergonha. É um it. Depois a gente arruma, fechou? Então é um it isso daqui. Eles são os diferentões do rolê. Coloca isso na cabeça. Aí we are, you are, they are. O resto é tudo are. Fechou? Então vamos lá. Eu peguei alguns verbos aqui pra gente conjugar, tá bom? Então me acompanha aqui. Se tiver, acompanha aqui, depois você volta, aí você acompanha, aí você volta, aí você acompanha para pegar e fixar na cabeça. Então vamos lá. Subject pronouns, então tá vendo que não tem um i aqui, não é subject, não é subject. Toda vez que tiver uma letra sozinha é comido o som. Subject. Pronouns. Depois a gente vê aqui que o o e o u ele tem um som de aum. Pronouns. Beleza? Então, ó, a gente tem lá I, you, he, she, it, we, you, they. Fui eu que veio. Silvinho que veio, tá bom? They. To love, amar. Lembra do infinitivo? Amar. Então, o verbo no infinitivo amar em inglês é to love. Então, I love, you love. Lembra que o he, o she e o it são os diferentões do rolê? Então, ó, he loves, she loves, it loves, we love, you love, they love. O único que fica diferente no primeiro que eu me lembro é o to be, que é o I am. O resto é tudo igual, tá bom? Então, ó, talk, to talk, que é falar. To talk. I need to talk with you, I need to talk to you. I talk, you talk, he talks, she talks, it talks, we talk, you talk, they talk. Beleza? Ó, vê aqui que, mano, no he, no she, no it, só foi o S de diferente aqui, tá? De diferentão. Aí o to cry. Isso daqui, ó, repara que é um R e um Y. To cry. Imagina que o Y, em algumas vezes, tá? Nem sempre ele vai dar a ideia do som de why. Porque Y em inglês você fala why. Então a gente fala Y, eles falam why. Eu falo Y, vocês falam Y. Y. Fechou? Então, I cry, you cry é chorar, tá? To cry é chorar. I cry, you cry, he cries, she cries, it cries, we cry, you cry, they cry. Tá? Eu já explico esse cries aqui para vocês, ó. Tá bom? Dá uma segurada aí. E o to kiss, que é beijar, é bom demais, né? Se você acha da hora, esse verbo é para você. Então, ó, to kiss. Então, I kiss, you kiss. Ó, lembra que os três aqui são os diferentões do rolê. Então, ó, he kisses, she kisses, it kisses, we kiss, you kiss, they kiss. Beleza? Vamos entender esse cries e esse kisses aqui? Vamos lá. Agora é hora de entender. Pro she,
lembra que eles são os diferentões dos rolês? Ó, he, she, it. Então, eu vou te mostrar qual é a regra para as palavras terminadas dos verbos, né, quando está relacionado a eles. Então, todo verbo terminado com a letra O, S, X, SH, CH, a gente vai adicionar es. Então, lembra kiss? Oh, faltou double S. Calma aí. Vamos arrumar isso daqui, vai. E vamos adicionar aqui o SS. Fechou? Qual que foi outro que a gente faltou? Paraná. É esse aqui, ó. É o it. Então fechou, né? Estamos bem na fita. Calma aí. Pronto, tudo sob controle. Então, o kiss, aqui ó, kiss termina com 2 S, to kiss. Então, a gente coloca o ES. Se fosse outro verbo, sei lá, church não é verbo, church é substantivo. Não lembro nenhum verbo agora terminado nesses daqui. Finish, ó, vamos escrever aqui, ó. Finish, que é terminar. Infinitivo do finish é to finish. Então, quando a gente vai escrever alguma coisa, ele terminou, ele termina, he finishes alguma coisa. Ele termina os deveres, chores. Então, chores, a gente vai ver daqui a pouco uma palavrinha especial que eu separei para vocês. Cadê o mouse que vive sumindo? Chores é tarefas domésticas. Então, toda vez que você quer se referir a tarefas domésticas, seja limpar a casa, lavar a louça, no modo geral, né? Nossa, eu preciso dar um tapa na casa, preciso limpar a casa, preciso fazer as coisas domésticas. A gente chama chores. Chores é tudo aquilo que envolve atividades de limpar a casa. Chores, não é chores nem chores, é chores. Depois eu aconselho vocês a colocarem lá no Google Tradutor, que é uma ferramenta que eu uso bastante também. Quando eu quero falar, como que fala essa palavra? Vou lá no Google Tradutor e deixo a menina falar para mim, escuto 1000 vezes e saio falando também para praticar. Então, he finishes, tá vendo? SH, finishes. Se terminasse, sei lá, com O ou com alguma outra coisa, ia acontecer a mesma coisa. Quando termina com consoante mais o Y, troca o Y por IES. Por exemplo, cry, cries. Então, ó, consoante, o R é uma consoante. O Y, consoante mais Y, tá cry. Então, a gente vai trocar o Y por IES. Cry vira cries, tá bom? E quando a gente tem uma vogal, A, E, I, O, U, mais o Y, no lugar do R aqui, por exemplo, você só coloca o S, tá bom? Isso vai acontecer na maioria dos verbos, você só vai colocar o S. Então, aqui, ó, sei lá, eu coloquei para vocês, play, to play. Então, I play, he plays, tá bom? Vamos fazer isso aqui, ó. Então, ó, I play, he plays, she plays, it plays. Fechou? Olha aqui, por exemplo. He, she kisses, he, she cries, he, she talks, he, she loves. Beleza? Acho que... Deixa vocês aí. Galera, vai escrevendo nos comentários aí o que vocês estão achando, beleza? Vamos lá, ó. De novo. I love, you love, he loves, she loves, it loves, we love, you love, they love. Tá bom? Dá uma passadinha. E tem um verbo que é o diferentão, né? Então, a gente tem aqui, ó, lembra que eu falei para vocês, ó, subject pronouns, tem os 3 diferentões, né? Que é o he, o she e o it. São os diferentões do subject pronouns. E tem o diferentão dos verbos. O diferentão dos verbos é o have. É o to have. To have significa... To have é ter, tá? Eu tenho... sei lá, eu tenho um copo. I have a glass. Tá bom? Então, eu tenho um mouse. I have a mouse. Então, o que eu tenho de pertencer, você vai usar o have. E depois a gente vai ver que o have ele tem outras funcionalidades também. Lembra que o inglês ele funciona como um código? Então, se eu uso uma palavra com outra, ele fala assim, ó,
Se eu tô sozinho, eu tenho um significado, mas se eu tô junto com alguém, eu vou ter outro significado. Lembra da aula de química? Aí eu peguei pesado, né? Eu sei que você tem um átomo lá e ele tem, sei lá, 3 elétrons na camada externa. Então eu tô chutando, tá? Não me julguem por não saber. E aí ele tem 3 elétrons, ele é o ferro. Se ele tiver mais 2 elétrons, ele vira o chumbo. Então o verbo no inglês é a mesma coisa. O have, ele é sozinho, I have, ele tem um significado, ele com outra galera ele vai ter outro significado. Mas fica tranquilo que a gente vai aprender, eu tenho uma estratégia nota 1000, então não perca as próximas aulas, não deixa de compartilhar, porque todo mundo precisa saber é, ter acesso, ter direito a esse conhecimento nota 1000 que eu vou apresentar para vocês. Não sejam egoístas de manter isso só para vocês, tá bom? Por que o have é o diferentão? Olha o R feio que eu usei, have. Não, não existe isso. Cadê o mouse, gente? Aqui, tá. Então, tá escrito, né? Não preciso escrever, tá escrito, ó. I have, you have, os diferentões. Agora são todos os diferentões juntos. He has, she has, it has, we have, you have, they have. Então é has, has. Esse tem meio som de E mesmo, has. É como se estivesse engatando várias marchas rés, tá bom? Tem a marcha ré e tem as 58 mil marchas rés. Fechou? Marchas rés, não sei. Então a gente fechou ali, tá bom? O verbo presente, o conceito do verbo presente. E agora a gente vai aprender quando usar as preposições in, on e at, tá bom? Que é in, on e at a princípio, né? São palavrinhas, né, que a gente usa no inglês. Então, tipo, I am at home. Eu quero falar que eu estou em casa. Eu quero falar que I live in Brazil, que eu moro no Brasil. Esse in tá me dando uma direção, né? Eu moro no Brasil. I am at home. Eu estou em casa. Famosa frase, né? The book's on the table. Table. Então, o livro está na mesa. Vamos falar que o livro está na mesa? Então, esse on seria o na mesa. Vamos lá. Vamos aqui. Pegou? Então, esse é o conceito do in, on e at. Então, vamos começar aqui, ó. Cara, coloca isso na cabeça. Que o at, ele é uma coisa quando é muito específico. Tá muito específico, at. Se é médio específico, é on. E se é muito específico, e se é pouco específico, olha só, isso daqui tá errado, hein? Vamos arrumar agora. Pouco específico, tá bom? Quando ele é pouco específico, ele é in, tá bom? Vamos ver se a gente consegue desenhar. Vamos ver se a gente desenha um esquema legal aqui. Designs. Porque qual que é a ideia? A gente tem que ter uma noção de tamanhos para você conseguir distinguir a diferença de um para o outro, tá? Então, ó, o menor, o que é muito abrangente, a gente vai chamar de in, o que é muito abrangente. Eu moro no Brasil. Quantas coisas existem no Brasil? Só tem 26 estados e um Distrito Federal. Eu posso estar em qualquer lugar ali, tá? Se eu falar para você, eu moro em São Paulo, continua abrangente. Tem 5 mil, sei lá, tem bairro pra caramba em São Paulo, no estado. Tem várias cidades em São Paulo, então ainda é muito abrangente. Então eu continuo usando I live in São Paulo. Se eu falar o bairro que eu moro, pô, tem um monte de rua ali ainda. Então ainda é in. I live in Itaquera. Agora, se eu falar a rua que eu moro, I live on Avenida Aricanduva. Porra. Imagina o seguinte, imagina que você encontrou um gatinho na balada, aí ele fala pra você, puta, eu moro em Itaquera, você nunca vai achar esse crush, você nunca vai achar essa pessoa. Agora você fala assim, eu moro na Avenida Líder, você vai falar, porra, se eu sair batendo de casa em casa na Avenida Líder,
eu consigo achar essa pessoa. Então é on. Agora, se o crush falar pra você, ó, eu moro na casa 727 na Avenida Líder, você vai falar, puta, vou na casa dessa pessoa agora mesmo e vou encontrar o L e a gente vai ser feliz pra sempre. Ou não. Espero que sim. Mas se a pessoa falar pra você, meu, eu moro em Itaquera, cara, você vai ter que bater em muita casa pra achar essa pessoa e ainda corre o risco de não achar. Beleza? Então, vamos lá. Muito específico, at. Vamos apagar isso aqui. Vocês pegaram, né? O sentimento. Então, I live at Avenida Aricanduva, número 224. Então, I live at. Estou te falando exatamente, eu estou sendo muito específico. Tá bom? Agora, se eu ser mais ou menos específico, I live. Vamos falar que eu trabalho. I work on Avenida Aricanduva. Então, eu não estou sendo específico. Você não sabe, tem um monte de opção, mas tem média opção, né? I work on Avenida Aricanduva. É médio específico. Agora, se eu falar assim, I live in Itaquera, é muito específico. Quer dizer, é muito pouco específico. É pouquíssimo específico. Se eu falar para você, I live in São Paulo, pouquíssimo específico. I live in Brazil, pouquíssimo específico. Beleza? I live... acho que é isso. I live in USA, United States. Beleza? Pegamos aí a questão do muito específico, médio específico e pouco específico. Então vamos lá, muito específico. The sun rises at 6 a.m. Sun rises. Rises é tipo levantar, assim, ó. É tipo o sol subindo. Seria subindo. Vamos falar que a tradução de rise é subindo. Então, the sun rises at 6 a.m. O nascer do sol. Eles não falam the sun is burning. Não, a gente fala nascer do sol. Olha como até o português é complicado, né? A gente fala que o sol está nascendo. Imagina um estrangeiro falando, nossa, o sol está nascendo? Como assim? E pra gente é super normal, né? Então é só a gente se colocar no lugar da outra pessoa lá. The sun rises at 6 a.m. Médio específico. My birthday is on 11th of August. Tipo, eu tô falando que, nesse caso aqui, que meu aniversário é no dia 11 de agosto. Mas eu não fui tão específico porque a gente ainda tem horas, tem minutos, tem umas coisas. Quando é muito específico, é pontual. Eu vou te encontrar às 2 da tarde. I'm going to meet you at 2 o'clock. 2 p.m., tá bom? O at ele é muito específico. Ele é assim, ó, na linha. É como tem aquele alvo lá, você atirou no meio e ganhou 1000 pontos, beleza? Se eu falar o dia do meu aniversário é on, qualquer dia, independência da República, 25 de dezembro, é o Natal, tudo on, sei lá. Sua festa de casamento, my wedding birthday, eu não sei se é isso, mas eu acho que é. My wedding celebration day is on 23rd. Yeah, você pode falar isso. It's on 11th. Vou falar 11th também. Isso daqui a gente vai aprender depois, tá? Mas hoje foca no on, no at e no in. Por exemplo, eu terminei a minha escola em 2009. 2009, o ano, ele é muito grande, né? O ano tem 365 dias, 12 meses, 54 semanas. E então, assim, até o dia. Então, você pega lá. In é até chegar no dia. No dia é in. Semana é in, no dia é on, tá bom? Dia é on, semana ainda é in. In the third week, in the second week, na primeira semana, na segunda semana do mês, um negócio assim. E no tempo específico, Dom Pedro I proclamou a República às 17 horas. Aí é at. Agora, você falar no dia, sei lá, 15 de novembro, aí é on, beleza? E 1900 e tralalá, aí é in. Fechou? Aqui a gente está falando de tempo, né? Só para deixar claro aqui o título aqui em cima. Agora a gente vai falar de lugar, que nem aquele exemplo que eu dei para vocês.
Se eu der um número exato, não tem erro. Você vai colocar no GPS, você vai chegar no lugar. É at. Agora, se você colocar no GPS, ele vai te deixar na rua e você tem que procurar o lugar, aí é on. Agora, se você põe no GPS e precisa chegar no país ou no estado, aí é in, porque, porra, você não vai conseguir chegar nunca no lugar. Pouco específico, beleza? O endereço no americano eles colocam o número primeiro, por isso que eu dei esse exemplo aqui. I live. Ô, caspeta. I live at. Fechou? É bom que a gente conserta isso ao vivo aqui com vocês, porque você entende o erro e por que ele aconteceu e por que a gente tem que consertar, tá bom? I work at. Eu trabalho na Avenida Aricanduva, 4.350. I live at. Vamos falar em inglês? I work at Avenida Aricanduva, 4,350. Por que o gringo vai vir aqui? Você tem que falar assim, cara, não adianta, não queira escrever, americanizar o português, os endereços em português, tá? Não, eu vou falar pro cara Avenue Aricanduva. Sabe por que não? Porque a pessoa ela vai colocar no GPS. Imagina um gringo chegando aqui no Brasil perdido, não conhece nada. Aí ele coloca no GPS, igual tá escrito aqui, ó. 4350 Aricanduva Avenue. O GPS vai dar pau. O GPS não vai. Você tem que entender o contexto do lugar. Não adianta você chegar na escola. A escola de inglês vai falar para você. Não, você tem que americanizar os endereços. Não tem nada. Você tem que pensar assim, pô, tô no Brasil. Ele vai colocar como no Google Maps? Ele vai colocar assim e vai dar o endereço, ele vai chegar lá. Agora, se eu tô na Austrália, eu vou colocar o endereço desse jeito, porque se eu colocar I live at Road Malabar, Rodovia Malabar 157, o GPS vai dar pau também, ele não vai entender, porque lá a configuração do GPS tá assim, ó, 157 Malabar Road seria, sei lá, rota, não acho que seria, road seria rota, né? Road seria rodovia, vamos chamar assim, road. I live at 157 Malabar Road, I live at 157 Malabar Road, pegou? Médio específico. I work on Avenida Aricanduva. Se você quer falar para alguém onde você trabalha, você fala Avenida Aricanduva, porque chama Avenida Aricanduva. Você vai na placa, tá escrito Avenida Aricanduva. Agora, se você for lá na Malabar Road, lá na Avenida Malabar Road, você vai ver que tem uma placa lá escrito Malabar Road, beleza? Então você vai falar o que está escrito na placa do lugar, não inventa moda não. E pouco específico. I work in São Paulo, I live in Chicago. Nossa, já pensou? Morando em Chicago e trabalhando em São Paulo, vindo para cá de vez em quando de avião. A gente chega lá. Vamos lá. Próximo, todo mundo aqui, mano. Mente de campeão, tá? Então vamos lembrar que a gente tá 1 hora aqui já, mas a gente tá fazendo a parada acontecer. Estamos aprendendo. Vamos lá. E tem a questão de relação. Vamos ver se meu teclado permitiu escrever relação direito aqui. Porque eu tô com um teclado que ele tá em inglês. Permitiu, tá? Então, relação. O que é uma relação? Qual que é a minha relação do microfone? Eu estou próximo do microfone, né? Então, I am at the microphone. Estou próximo do microfone. Quando eu estou bem perto de alguma coisa, você fala at. Então, por exemplo, tem um elevador. Eu falo assim, ó, eu vou encontrar o João no elevador. Você sabe que você não vai ficar dentro do elevador esperando o João, né? Você falou, vou esperar o João no elevador. Já pensou você entrar no elevador e você ficar lá, subindo e descendo? Você nunca vai encontrar o João, porque o João vai te esperar na frente do elevador, né? Então, no inglês, a gente fala o at. I'm gonna wait you at the elevator. No americano, eles falam elevator. Na Austrália, o britânico é muito mais comum. No britânico, eu não sei, mas na Austrália é muito mais comum eles falarem lift. Eles usam lift e não elevator. Então, I am at the elevator. Você saiu correndo, você saiu na frente da sua esposa e ela tá atrasada lá se arrumando. Sua namorada, seu namorado, seu marido, tanto faz. Aí ela fala, onde tá você? Coloquei o sapato agora. Você fala, I am at the elevator. I am at the lift. Tô te esperando aqui, tá? E quando você senta at the table, tá bom?
Então, quando você está sentado bem próximo da mesa, você está at the table. Se você falar que você está on the table, vão pensar que você está sentado na mesa. Vamos ver se a gente acha não vou abrir minha internet aqui. Mas enfim, on the table é tudo que está encostando na mesa. Eu tenho uma mesa aqui e eu estou colocando o copo em cima da mesa. Você não está vendo, mas o copo está aqui, ó, em cima da mesa. The glass is on the table. É quando tá sobre alguma superfície. Quando você coloca um adesivo no seu carro, você colou o adesivo ali, né? Ele está on your car. O adesivo, the sticker is on your car. Beleza? Sticker is on my car. Tipo, o adesivo está no meu carro. The book is on the table. Eu coloquei o livro sobre a mesa. I sit on the table. Não vai rolar, cara. Você não sit on the table. Você pode sentar na table quando você está no churrasco, tem uma mesa e você senta em cima. Então você sit on the table. Mas quando você está assim, ó, que nem eu, próximo da mesa, quando você vai jantar, você coloca o prato em cima da mesa, sit at the table, tá bom? Relação de proximidade. E quando você está dentro de algum lugar, literalmente, the water is in the glass. The water is in the glass. Tá bom? Aqui eu coloquei jar porque seria jarra. I sit in the table. What? Mano, você tem que, sei lá, como que você se senta dentro da mesa. Só se a mesa tiver um negócio de abrir, você tá brincando de esconde-esconde, você entra e você fecha. Aí você sentou in the table. You sit in the table. Sei lá. Essa daqui, ó. Trunk é porta-mala, tá? My mother-in-law. Mother-in-law é sogra. Então, tudo que é da família da sua namorada ou do seu namorado, marido, tanto faz, é in-law. My sister-in-law é cunhada. Brother-in-law é cunhado. Brother, ó que feio. Brother-in-law é cunhado. Então, my mother-in-law is in the trunk. Trunk. Aqui tem som de A. Trunk. Trunk é porta-malas. Então, minha sogra está dentro do porta-malas. In the trunk. Se eu colocasse on the trunk, ela ia estar sentada no carro, né? O porta-malas está fechado, ela está sentada em cima. E se ela tivesse at the trunk, ela, sei lá, ia ter uma cadeira do lado do porta-malas e ela está sentada do lado de fora, ali pertinho do trunk. Vamos lá. Então, aqui tem um bônus, né? Que é legal. Então, o carro ele é pequenininho. Então, quando você está dirigindo o carro, você está in the car. Mas quando você está no ônibus, no avião, na bicicleta, no trem ou no caminhão, você está on. Então, é on the bus, on the plane, on the bike, on the train, on the truck. Então, se você está dentro do ônibus, I am on the bus. Se você está no avião indo para Jamaica, I am on the plane going to Jamaica. Não sei se está certo, eu nunca falei Jamaica na vida. I am on the bike. On the bike. Cara, você não pode estar at the bike, só se a bike estiver parada e você estiver at the bike. E você não pode estar in the bike, né? Só se você estiver dentro do guidão da bicicleta ou você sofreu um acidente, aí você tá in the bike, the bicycle. On the train e on the truck, tá bom? Por que isso, Fê? Por que isso? Porque quando você está no avião, você está indo on board, quando você está lá na plataforma, prestes a entrar no avião, eles vão falar, senhores passageiros, por favor, façam on board the airplane. Eu não consigo fazer essa frase em inglês e português. You are getting on board the airplane, you are getting on board the bus, you are getting on board the train or the truck. Porque você tá getting on board, tá bom? Acho que ficou fácil, né? É que eu não sei falar isso em português. Como que seria? Escreve aqui embaixo. Como que seria em português? Embarcar, né? Embarcar. Embarcar. Seria on board, seria embarcar. Acho que é isso mesmo. Getting on board. Embarcando. Is on. Tá bom? Então, recapitulando, a gente... Não, isso daqui vai ser a próxima turma. Então, recapitulando, a gente viu ali o in, on, at, os verbos presentes,
Os subjective pronouns, que é o I, you, he, she, it, you, they, we. A gente viu que os diferentões do subjective pronouns são os he, she, it, que aí a gente sempre vai conjugar o verbo ali diferente. A gente viu que quando termina o verbo com determinadas letras, a gente vai fazer diferente, né? Mas na maioria das vezes a gente vai adicionar o S no final ali para o I, para o he, she, it. A gente viu também que o verbo to have, ele é o diferentão, né? O verbo diferentão, que ele é he has, she has, it has, I have, you have, they have, we have, you have, tá bom? A gente viu também agora as diferenças, né? Que o in ele é mais abrangente, o on ele é meio mediano e o at ele é muito mais específico quando a gente está falando de relatividade. E, bom, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quero convidar vocês também a visitar mais uma vez o nosso Insta, do elite.conteúdo, o nosso site também, que é o Elite. Deixa eu apresentar meu site aqui para vocês, que é o www.eliteconteúdo.com.br. Entra lá, tem muita coisa legal. Se vocês gostam do nosso conteúdo, apoia a gente, tem lá uma área de apoia. E para quem apoia, tem conteúdos bem legais e muito interessantes também. Essa Masterclass ela vai ficar no ar. E as próximas Masterclass elas serão divulgadas como aulas. Numa plataforma como a Hotmart. Eu ainda estou estudando aqui, eu vou ver como que vai fazer, como que serão feitos, mas continuem acompanhando o canal, vou postar mais conteúdos aqui legais para todo mundo, tá? E espero que vocês tenham evoluído no inglês de vocês. Coloque aqui embaixo se teve alguma dúvida, tá? Com certeza eu vou trazer conteúdos para cá, independente de fazer Hotmart ou não. Se você puder, manda um e-mail. Se você estiver interessado nesse conteúdo que eu estou produzindo, manda um e-mail para mim, contato@eliteconteúdo.com.br e fala que você está interessado. Tá? Eu te mando um e-mail mais elaborado. Eu vou mandar também, me cobra lá nesse e-mail que eu mando todo esse material em PDF para vocês que a gente utilizou para fazer esses estudos, tá bom? E procura sempre acompanhar a gente, se inscreve para você ficar por dentro, que eu sempre vou estar postando alguma novidade aqui para vocês, beleza? Eu tenho algumas palavras bônus que eu quero trazer. Calma aí, deixa eu trazer aqui. Achei o mouse. Tem essas palavras bônus, que eu acho bem legal, né? A primeira vez que eu escutei elas, eu fiquei bem assim, pô, nossa, que legal, nunca vi isso na escola antes, né? Então, o chore, como eu te falei, são as tarefas domésticas. Eu vou escrever o português errado mesmo, não vou colocar acento. Stood up, isso daqui é levar um bolo. Então, quando você tem um date e a mina fura com você, o cara fura com você, quando você leva um bolo, usa-se a palavra usa-se essas duas palavras, stood up. Stop by é dar uma passadinha. Sabe quando você está voltando de algum lugar e você fala assim, vou dar uma passadinha na padaria, ou vamos dar uma passadinha na nossa sogra? Então você vai falar stop by. Ou então você está falando com algum primo seu no telefone e ele fala assim, vou passar, tô indo no metrô. Você fala, passa aqui em casa depois, stop by. Look for é procurando. Quando você está procurando alguma coisa, sabe quando você perdeu o óculos? Nossa, perdi meu óculos. I'm looking for my glasses. Beleza? Então você vai usar o look for para quando você está procurando alguma coisa. Cara, isso aqui é bem legal. A gente tem mania de falar, depende, né? Depende do quê? Depende. Se vai fazer sol, se vai fazer frio. Mas no inglês, sempre que você for falar depend, você tem que falar junto depends on. E aí, vamos ver. Depends on the weather. Depends on my mood. Depends on my mom, depends on my husband, depends on my girlfriend. Então, tudo depende sempre que alguma coisa depende, você vai falar depends on, tá bom? Tem que ter esse on. Se você falar depend my mom, tá errado. My mom é minha mãe. Depends on my mom, depende da minha mãe. Se eu falar para você depende de minha mãe, você também vai achar que eu sou um índio. Quando você tá olhando para alguma coisa, I'm looking at this glass. Estou olhando para esse copo. I'm looking at this glass.
Look forward, animado, empolgado. I'm looking forward to meet you. Estou empolgado para encontrar você. Estou animado. I'm looking forward to meet you. Tá? Então isso daí eu tô animado, tô empolgado. Look after é cuidar. Cuidar. Então, tipo, se você tem um avô, ele tá bem debilitado e você cuida do seu avô. Vamos pro shopping? Eu não posso ir. I need to look after my grandfather. Acho que é assim, avô. I need to look after my grandfather. Eu não posso ir no shopping. I need to look after. Eu preciso to look after my grandfather. Tá bom? To lift é levantar. Então, por exemplo, assim. Isso daqui é rise. Eu estou levantando o copo. Rise the glass. Que é tipo, tô bebendo assim. Levante os copos. Sei lá, vamos brindar no alto. É rise the glass. Mas se eu tô pegando uma caixa, é diferente desse movimento. Então, quando eu tô pegando alguma coisa e se eu tô levantando uma mesa, eu tô lifting the table, tá? Eu tô levantando a mesa. Levantando o computador. Lifting the computer. E a gente tem mania de falar shift, né? Shift. Shift C aí, aperta Ctrl Alt Shift. Mas, cara, esse T ele quase não existe. Então, você vai usar, quando você for falar essa palavra, para você soar como um nativo, você vai falar só shift, tá bom? E o shift ele tem dois significados. Ele pode ser turno. Então, se eu trabalho de manhã ou de tarde ou de noite, eu vou falar my shift is in the morning, my shift is in the afternoon, my shift is in the night. Então, você quase não vai falar o T, é mais shift mesmo, tá? Shift. E quando é no plural é pior ainda, fica shifts. É como se fosse shifts. Na verdade é mais ou menos assim, ó, shifts. Mas é isso. E quando você vai mudar a marcha do carro, quando você está tipo mudando a marcha do câmbio da bicicleta, quando você está mudando a marcha do carro, tem alguma coisa assim do tipo, você está shifting the gear. The gear seria o câmbio, seria o gearbox, é o câmbio do carro, mas você pode chamar só de gear. I'm shifting the gear, tipo, você está mudando, você está fazendo alguma mudança ali, estou mudando de marcha. Então, a gente tem o shift de turno, de trabalho, alguma coisa assim, e shift the gear, que é a mudança da marcha, por exemplo. Beleza? Eu achei isso daqui bem legal, separar isso daqui para vocês. Escrevem aqui embaixo se vocês gostaram, beleza? Se vocês estão empolgados para usar essas palavras aqui, tá? Então, não percam as próximas aulas. Mesmo que eu poste no Hotmart ou alguma outra coisa assim, eu vou informar vocês. Talvez eu poste aqui por uma semana e depois eu transfira para lá. A gente vai ver, mas para quem acompanhar a gente daqui para frente, as próximas aulas a gente vai ver os adjetivos demonstrativos, que é o this, that, those e these, adjetivo possessivo e pronome possessivo e muito mais. Fechou? Obrigado por me acompanhar até aqui. Tamo junto. E calma aí, cadê o mouse? Valeu, eu vou procurar o mouse aqui. É nóis.